Fala pessoal, essa aula de hoje vai ser sobre materiais, nodes, compositor e render. Então vamos lá galera. Antes de tudo a gente tem que setar a nossa cena, beleza? Vamos começar adicionando um chão. A gente pode clicar em Add, Mesh e Plane. Ele provavelmente vai começar em algum lugar diferente. Vocês podem apertar Alt G para resetar a posição inicial dele ao centro. Nós podemos apertar S8 para aumentar ele em 8 vezes, que vai ficar do tamanho da grid certinho. A gente pode abaixar ele um pouco e selecionar o machado e o cabo e rodar ele no eixo Y para deixar ele meio deitado, como se estivesse deitado em cima do chão, certo? Nós vamos precisar adicionar 3 fontes de luz, então pode apagar essa luz que está presente aqui no cenário. Vão ser 3 luzes, uma à esquerda, uma ao centro e uma à direita. A do centro vai ficar iluminando de trás em direção à câmera. Então nós podemos começar adicionando. Clique em Add, Mesh e Plane. Elas vão ser planos mesmo. A gente pode aumentar na direção X elas. Vamos botar aqui na visão de frente, que é a visão right. Opa! E posicionar elas dessa forma, como se elas estivessem iluminando em direção ao chão. Uma desse lado e nós podemos apertar Shift D para duplicar e colocar uma do outro lado, direcionada também para o chão, certo? Temos duas então, e vai ter uma na parte de trás. Então, duplica. Rotaciona ela em 90 graus e coloca lá. A gente pode chegar elas para cima e afastar mais. E nós vamos precisar também de um background. Vamos selecionar o chão, duplicar ele e levantar ele no eixo Y em 90 graus. Vamos colocar ele para trás e ele vai ter que ser um pouco grande, certo? Ele pode ficar lá para trás mesmo. Bom, beleza, a nossa cena está setada. Vai ser assim mesmo. Agora, nós vamos ter que configurar a iluminação. Mas antes de tudo, nós temos que mudar aqui em cima qual vai ser o motor gráfico que vai renderizar para a gente. Aqui está Blender Render. Mude para Cycles Render. Beleza. Vamos começar criando os materiais das luzes. Clique nessa daqui da direita. Vai ter um ícone de uma bolinha aqui, meio arrosada ao canto direito, nos ícones. Você pode clicar nela, que é os materiais. Clique em New. Pode abrir aqui um pouco a aba. E vamos renomear ela de luz direita. Aí aqui, em Surface, você escolhe que tipo de material ele vai ser. Diffuse é um material simples, é um material que não tem muito reflexo, muita emissão de luz, é um material simples, um material opaco. Mude ele para Emission, quer dizer que ele vai emitir luz. Aqui você escolhe a cor da luz e aqui a força da emissão. Vamos botar aqui de 4000. E a cor, vamos botar uma cor azulada. Agora vamos criar a luz de trás. Vamos criar o nome de luz trás. Também vai ser de emission. E aqui vai ter uma força de 7000. Vamos deixar lá branca mesmo. E essa aqui da esquerda nós vamos criar luz esquerda. Não é diffuse, é emission. E aqui é 4000. Bom, gente, agora a gente vai estar lidando com nodes. Os nodes nada mais é que uma configuração de material usando ligação por fios. Resumindo assim, né? Nós vamos abrir aqui uma outra tela. E aqui, onde tem esse cubo, nós vamos escolher Node Editor. Nós podemos apertar N para tirar essa barra daqui. E vamos aproximar usando Scroll. Agora nós vamos configurar o nosso background. Selecione ele, vai no modo de edição do background ali
E a gente vai precisar da Unwrap, mas como é um quadrado, é um Unwrap simples. Aperta U e bota Unwrap. Pronto. Agora que ele tem um Unwrap, nós podemos adicionar uma textura a ele. Vamos direto no Node, cria um novo material e vamos chamar de Background. Eu deixei aqui a imagem livre, né, para vocês escolherem qual é o background que vocês vão pôr. Eu achei o meu no Google. Vocês podem pôr o que vocês quiserem aí. O material de trás, a gente vai pôr ele de emissão. Shader. Emission. Ele vai emitir na superfície. Porém, a cor não vai ser branca. Nós temos uma textura. Então, adicione textura. E vamos abrir a imagem que a gente pegou. Agora, nós precisamos também de uma coordenada. E dessa forma, o nosso background ficou correto. Nós podemos ver que o background ficou virado, é só a gente virar ele no eixo X em 90 graus. Podemos estender a imagem e vendo da câmera nós podemos posicionar o ângulo melhor pra gente. Porém, a gente ainda tem que posicionar a câmera. Então, aperta o N aqui na parte onde fica a câmera e vai ter um botão chamado Lock Camera to View. O que ele faz? Ele tranca a nossa visualização da viewport de acordo com a câmera. Então, se eu mover a viewport agora, eu estou movendo a câmera também. Posso posicionar aqui do jeito que eu vou querer. Eu vou posicionar dessa forma. Eu posso chegar o chão para cá para não aparecer aquele corte ali, ou então eu posso aumentar o chão no eixo Y. Eu vou tentar pegar mais um pouco do fundo ali. Dessa forma. E vou deixar o machado meio que virado no eixo Z para baixo assim. Beleza? Bom, galera, então vamos começar a criar os materiais no machado. Vamos começar pela lâmina. Bom, nós sabemos que a lâmina ela reflete luz e tem uma superfície metálica. Então, como a gente começaria? Vamos criar aqui um material chamado lâmina. Vamos usar nodes. E aqui, diffuse é uma superfície opaca, então nós não vamos usar o diffuse. Vamos adicionar um novo shader chamado glossy. Bom, galera, o glossy ele tem uma superfície de reflexão. Bom, galera, o glossy ele tem uma superfície de reflexão. Se você deixar o roughness no zero, ele vai refletir o máximo, quase que um espelho. E conforme você aumenta o roughness, ele vai diminuindo a reflexão, ficando mais opaco. A gente vai precisar de dois glosses, certo? Um para receber a imagem da textura e o outro para receber a imagem da textura, mas com roughness menor. Nós vamos precisar de um para misturar os dois, chamado Shader Mix Shader. Liga o de cima no de cima e o de baixo no de baixo. E o shader final sai e entra em Surface. Nós vamos pegar a nossa imagem de textura que nós fizemos, que está em Add Texture e Image Texture. Nós vamos ligar a cor no de cima e a cor na cor do de baixo. Vamos abrir ela na textura lâmina. Nós precisamos de uma coordenada. Vamos ligar o UV no Vector. Essa coordenada fica em Add, Input e Texture Coordinate. Por que nós precisamos dessa coordenada? Porque o Blender precisa reconhecer o mapeamento que nós fizemos. Se a gente deixar ele num gerador de mapeamento, vai ficar com a cor toda aleatória. Não é isso que a gente quer. A gente pintou ele, então a gente tem que mostrar a forma que a gente pintou ele usando a Texture Coordinate. Beleza? Nós precisamos aqui de um Layer Weight. Ele está em Add Input e Layer Weight. Nós podemos adicionar o Facing aqui no Factor do Mix Shader. Beleza. No primeiro Glossy, nós precisamos adicionar um Bump. Vamos em Adicionar Vector Bump. O Bump ele é um gerador de Normal Map, que é a textura que vai adicionar um relevo. Vai gerar um relevo. Ele recebe a cor da textura principal na forma de altura, que é Height, e sai na forma de Normal,
e entra no gloss, no material, certo? Nós podemos aqui diminuir a força dele, a strength. 400 tá bom. E eu acho que é só isso. Nós podemos também diminuir aqui o layer weight dele, botar 0.2. Tá bom assim. E nós podemos diminuir o roughness do gloss. Deixar ele com um brilho de metal. O de baixo com 0 e o de cima 0.07. Beleza? Bom, então esse material está feito, material lâmina. Vamos criar agora o material do cabo. Aqui, esse material aqui, vocês vão clicar no menos e vão criar um novo material chamado cabo. Esse cabo vai ser diffuse, porque ele não precisa daquela quantidade de reflexo que uma lâmina tem. Vamos precisar de 2 diffuses. E vamos precisar de um shader para misturar os dois. Mix shader. Nós vamos precisar de um layer weight para entrar no factor input. Layer weight. Sempre o facing saindo e entrando no factor. O primeiro diffuse vai receber um vector bump, que o normal entra em normal, com strength 0.400, ou perto pelo menos. E agora nós temos que adicionar a nossa cor, que é a nossa textura. Image Texture. A cor entra no Diffuse primeiro, no Bump, em Height, e entra no Diffuse segundo em Color também. Nós identificamos qual é a textura, chamada Cabo Machado, e vamos adicionar uma coordenada, Texture Coordinate, saindo UV e entrando no Vector. Temos assim o nosso material do cabo. Certo? Bom, vamos configurar agora o material do chão. Selecionamos o chão, vamos renomear o material de chão. Bom, o material do chão vai ser, pelo menos a imagem que eu peguei, vai ser em forma de paralelepípedos. Então nós temos que ir no modo de edição, dar um unwrap nele. E aqui agora nós vamos adicionar uma coordenada de textura. Nós vamos adicionar uma imagem de textura. Ligar o UV no Vector, o Color no Diffuse. Vamos abrir aqui a nossa textura do chão. Beleza. Nós vamos misturar esse diffuse com o glossy, porque o paralelepípedo ele tem um certo brilho. Shader, glossy, ele vai receber a cor do paralelepípedo também. E vai ser misturado no mix shader. Onde o glossy entra embaixo e no factor. O glossy vai ter uma propriedade mais brilhosa, então diminui o roughness. E aqui vamos mudar de GGX para Beckman. Beleza. O nosso diffuse vai precisar de um bump. Então vamos adicionar um vector bump, onde ele recebe a cor em forma de altura, height, e sai em forma de normal. E aqui o strength 1000 acho que está bom. Vamos ver depois como é que fica. Vamos experimentando. Vamos tentar dar uma visualização aqui. Você clica nessa bolinha aqui do lado de Edit Mode. Antes tem que estar em Object Mode. Aí clica na bolinha e bota Rendered. Ele vai dar um preview de como está. Bom, os paralelepípedos estão muito grandes. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai mudar aqui na tela de Nodes para isso com o paralelepípedo com o chão no modo de edição. Nós vamos rodar para ele ficar ali na vertical e vamos aumentar aqui para diminuir os paralelepípedos.
certo? Assim, dessa forma. Bom, agora nós podemos verificar a posição do machado para ver se ele não está, por exemplo, entrando no chão. Vou ver aqui de frente. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Esse é o problema. E agora temos que ver de lado, porque, ó, tem que ficar meio caído mesmo. Assim, dessa forma. Porém, ele não pode estar virado dessa forma assim não. Tá vendo que a ponta da frente dele está inclinada para frente? Na verdade, ele tem que ficar por igual. Sim. Beleza. Bom, agora na visão de topo, nós vamos configurar a câmera. Indo nas propriedades da câmera aqui na barra direita, onde tem um ícone da câmera, nós podemos achar uma opção na barra de display chamada Limits e marcar ela. Assim que você marcar, vai aparecer uma cruz atrás da câmera. Quer dizer que a partir dali ele vai começar a desfocar. Nós podemos controlar aquilo ali na barra Depth of Field, numa opção chamada Distance. Vamos aumentar e vocês vão percebendo que aquela cruz vai começar a andar. Nós vamos colocar aquela cruz um pouco depois da ponta do machado. Depois a gente ajusta a posição dele. Agora, visualizando na câmera, nós vamos chegar o machado para o lado. Ou melhor, vamos visualizar do topo e colocar o machado mais próximo à cruz. Dessa forma. Vamos visualizar novamente. E assim está melhor. Vamos visualizar como está. Bom, nós não vamos nos preocupar por enquanto com aquela margem ali de diferença entre o background e o chão, porque a gente vai depois estar adicionando um efeito de desfocar que não vai aparecer, beleza? Porém, vamos tentar deixar o machado menor e a textura do chão com os paralelepípedos menores, beleza? Vamos fazer isso então. Vamos diminuir esses dois aqui. Chegar para cá. E aqui a gente pode clicar nessa bolinha aqui e na opção Texture para visualizar somente a textura. E agora no modo de edição do chão, nós podemos ver aqui na barra de UV ainda, alterar o tamanho dos paralelepípedos para ficar melhor. Bom, nós podemos reposicionar a nossa câmera. De forma que o chão pareça estar cada vez mais longe. Vamos ver do topo. Antes, vamos ver uma preview para ver como é que está ficando. Ó, ficou mais legal. E vamos ver do topo onde está o ponto de foco da câmera. Ó, ele ultrapassou. No caso, então, nós vamos ter que diminuir no modo de objeto a distância aqui do ponto de foco da nossa câmera. Bom, estamos quase lá. Como nós diminuímos o tamanho do machado, ele provavelmente ainda vai estar flutuando aqui no chão. Podemos ver de lado e apertar o botão Z em wireframe para ver. Essa linha aqui é o chão e aqui é onde ele está. Vamos abaixar ele. Beleza, agora ele não está mais flutuando. Vamos ver no modo de câmera. Beleza, agora nós vamos começar a configurar a câmera, preparar ela para o Compositor, beleza? Clique na câmera,
Vamos nas opções dela lá no lado. E onde está Aperture em Depth of Field, tá, Radius muda para f-stop, beleza? Agora nós vamos voltar aqui onde estava a tela de UV, nós vamos abrir o Node. Abrindo o Node, nós vamos precisar de uma render para poder trabalhar no Compositor. Então vamos rapidamente aqui clicar em Render e Render Image. Ele vai renderizar uma imagem com gráficos simples ainda, rapidamente. E agora nós estamos preparados para poder usar essa imagem no Compositor e começar a criar os nossos efeitos. Vamos agora aqui nos Nodes, clicar nesse botão ao lado da bolinha dos materiais, que é o símbolo do Compositor. Vamos marcar Use Nodes e vamos marcar Backdrop. Agora, se vocês perceberem, nós estamos vendo a nossa render ao fundo. Nós podemos adicionar aqui um Output Viewer, que vai permitir um preview de como está ficando. Nós podemos ligar a imagem ao Viewer. Nós podemos adicionar agora um Filter Defocus. Bom, ele não vai fazer nada porque a gente precisa agora colocar as configurações que nós estabelecemos na nossa câmera. Primeiramente, a gente vai pegar o Z da imagem e colocar aqui embaixo. Ele deu a desfocada. Ele pegou a configuração da nossa câmera naquela cruz onde a gente configurou a distância. E agora a gente vai marcar Use Z Buffer. Agora nós temos a opção f-stop para ser configurada. Podemos diminuir aqui, vamos ver, para 20. Vamos ver se é muito. Talvez 5. 3. 2. Vamos ver o 4. Beleza, o 4. Porém, ele não está focando na lâmina, ele está focando mais na metade ali do machado. Como é que a gente configura isso? Vamos voltar lá na visualização 3D, aqui. Vamos ver do topo. E olha ali onde está a cruzinha. Nós podemos pegar o machado e colocar ele mais para cá. Dessa forma, vamos ver na câmera como fica. Talvez chegar ali um pouco mais para frente. Beleza, vamos tentar renderizar de novo uma imagem. Beleza, agora que nós renderizamos a imagem, nós podemos colocar aqui no f-stop 6000. E ele vai dar uma desfocada maneira, talvez até mais, 7, vamos ver. E vocês podem perceber que a margem lá de trás se desfocou e não é o detalhe principal da render. Bom, nós agora estamos prontos para ligar o defocus na imagem final, que é o composite, beleza? E nós estamos prontos também para ir na opção render, que é esse ícone de uma máquina fotográfica, achar a opção sampling, e onde está render nós podemos botar um valor alto. Isso depende de máquina para máquina, tá, gente? E para finalizar, galera, nós vamos ter que só dar uma alterada aqui no material da lâmina. Vamos botar aqui em roughness os glosses. Vamos botar 0.2 nos dois materiais, para tirar aquela borda preta que está em volta. E também uma coisa que eu errei, esse machado vai ter que ficar inclinado para o lado mesmo. Então nós vamos inclinar ele aqui para o lado, como se eu estivesse deitado no chão, para dar um efeito legal.
Só posicionar direitinho aqui. Dessa forma. Agora, para renderizar, a gente já pode colocar um número mais alto, beleza? O meu estava aqui no 100. Vou botar aqui 600. Vou dar pausa aqui. Quando renderizar, eu volto. Bom, pessoal, essa aí foi a nossa render final. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série, que vocês tenham aprendido. E com o tempo a gente pode fazendo séries cada vez mais difíceis aí, carros, armas. Se vocês tiverem ideia, comentem aí no que vocês quiserem. E a gente pode estar fazendo, beleza? Um abraço, gente.